Falei, mas já estava ali sentadinho, pensando. Falei, parece que foi outro dia mesmo que o pastor Marcos estava aqui. Falei, ele veio uma vez por ano. Falei, mas será que já foi esse ano? Falei, porque eu estou meio. Graças a Deus eu estou ficando velho, né? Nem todo mundo tem essa bênção, né? De ficar velho. E eu falei, estou meio esquecido, né? Já veio aqui no começo do ano, estou achando que já foi o ano passado. Mas já foi o ano passado. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, pela vida da Aline, sua esposa, que está em São Paulo. Ele mora no Salvador, na Bahia. Sempre que ele vem aqui para São Paulo, ele costuma vir aqui na nossa cidade, na nossa igreja, nos abençoar com a presença dele e nos abençoar com a palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, por estar aqui, mais uma oportunidade. E ser agradecido porque todo ano, né, é uma viagem tão longa, né? Ele viajou praticamente a noite toda ou o dia todo? 2h30. Então já saiu cedo de casa e já está aqui para pregar a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, viu, pastor Marcos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos levantar as mãos para cá. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Marcos. Deus, mais um ano nós nos encontramos. A tua boa mão tem sido conosco, tem guardado, tem abençoado, tem dado vitória em todo o tempo. Deus, eu te louvo nesta noite pela vida do pastor Marcos, pela vida da sua esposa que está ali em São Paulo, também fazendo a obra, levando a tua palavra, abençoando vidas. E não é diferente aqui nesta noite. Que o Senhor continue abençoando e usando o teu servo como instrumento nas mãos dele. E ó Deus, que o Senhor possa usá-lo para ele falar ao coração da tua amada igreja. Ó Deus, que o Senhor cuida como menino dos teus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por esta noite abençoada aqui na tua casa. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Marcos. Vocês podem aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Boa noite. Eu estava ali, eu só achei que o louvor foi pouco demais, não estava me envolvendo já no louvor. Pedro, eu não posso lhe dizer nada que domingo eu ministro na Santa Ceia, tem que estar com o coração puro, sem ciúme nenhum de você com minha amiga Gisele. Então, vamos cessar, viu? Deixa purinho para pregar na Santa Ceia, brincadeira, pessoal. Gosto demais do Pedro. Pessoal, antes de ministrar a palavra, eu queria deixar claro para vocês que eu amo vir para cá. Porque aqui em São Paulo foi a primeira porta que se abriu para nós, para mim e para minha esposa, através da minha amiga Gisele. O que falar de Gisele, né? Hoje, graças a Deus, a gente está pregando bastante na capital, também em outros estados. Mas é o meu desejo, Pedro, ainda que Deus queira nos honrar, nos levar para fora do país, o meu desejo é sempre estar aqui com vocês, independente. Ainda que um dia vocês me vejam num programa de televisão, se é uma vez isso, no rádio, não sei. Mas o meu desejo é sempre estar aqui com vocês por ser grato. O nosso líder lá maior, ele sempre nos ensina, meu pastor André, que a gratidão gera o segundo milagre. E Deus, ele não resiste quem é grato. Alguém que fez por você, alguém que abriu a porta para você, e você lá na frente você não lembra, acha que não precisa mais, mas tem que parar com essa bobeira. A gratidão gera o segundo milagre. E eu estou feliz demais, é tanto que aqui a gente não tem nem mais condições, eu e minha esposa, de estar nós dois juntos, porque sempre é um lugar e o outro. A gente só fez descer no aeroporto, ela já foi para a capital, vem para cá, amanhã ela vem para cá, eu prego num lugar, ela no outro, sexta-feira eu volto correndo para São Paulo, ela fica aqui, sábado que ela volta, mas um dia ela aqui, ou lá, ela aqui, e Deus tem abençoado bastante, mas eu queria deixar claro para vocês que o tempo pode passar, mas o meu desejo é sempre vir aqui. Obrigado, pastor André, também por confiar, por sempre abrir a porta, eu fico feliz demais de estar aqui, me faltam até palavras. E o que falar de Dona Gisele Siqueira de novo lá? É uma linguagem na Bahia, arrebentou lá em Salvador. O povo ama a Gisele. Uma pessoa, Pedro, uma pessoa anormal faz o que Gisele fez lá. Gisele, pessoal, pregou na sexta-feira de manhã, de tarde, de noite e fez live. No sábado pregou de tarde, pregou de noite, que foi o evento principal das mulheres. No domingo pregou de manhã, pregou de tardezinho, pregou de noite. E aí quando chegou tarde da noite veio para casa. Aí eu falei assim, ô Pedro, você é anormal. Aí a equipe que fica com ela, todo mundo cansado, ela lá, 1000 por hora ainda, querendo mais. E Deus tem abençoado bastante. Pessoal, o que eu fico observando é que Deus sempre tem mais para nós. O problema é que às vezes a gente não consegue enxergar o mais de Deus. O meu desejo era vir ministrar
ministrar em São Paulo. Aí Deus abriu essa porta. Aí eu, não, Deus também quero ministrar na capital. Deus abriu a capital e está abrindo mais ainda. Acabou não. Ainda tem tantos outros estados, tem tantas coisas para a gente fazer para Deus. Mas às vezes a gente fica limitado àquilo ali, achando que a gente é incapaz de ocupar. Então pede a Deus, Deus me capacita nessa área. E Deus pode te levantar, Deus pode fazer uma coisa extraordinária na sua vida. Meu amigo Pedro, o que tem de pessoas frustradas aonde? Dentro da igreja. Porque o tempo passa e ela não faz nada. Aí se cumpre aquilo que o autor de Eclesiastes ele fala no capítulo 12:1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham dias maus, e você diga que você não tem contentamento em você. O que é isso? O tempo vai passando, você não faz nada, não cria nada, não se envolve com nada. E lá na frente, essa mesma unção maligna que te paralisa é a mesma que lá na frente diz: você não é nada, você não presta para nada, você não fez nada. Porque no tempo de fazer que é agora, a gente não tem que fazer, irmão. Ah, ninguém está me notando, tem que fazer. Uma vez uma moça falou para mim assim: Marcos, se ninguém te dá oportunidade, você faz o quê? Eu falei assim: não preciso disso não, porque eu crio oportunidades. Então eu peço a Deus, Deus me dá sabedoria, Deus me dá oportunidade, e Deus dá. O que não pode é ficar entrando e saindo, né? Ninguém pensa em mim, ninguém olha para mim. Não, você tem que fazer alguma coisa. Lembra do Salmo? Jesus, eu vou entrar na palavra. Lembra do Mateus? Entra no teu quarto, fecha a sua porta, porque o que você orar, o que você fizer em secreto, em público, ele vai fazer o quê? Te recompensar. Não precisa ninguém ver o que você está fazendo em secreto, mas Deus está vendo, ele vai te recompensar. Amém, meu povo? Eu senti de falar rápido aqui, eu vou trazer a palavra, vai ser rapidinho a palavra, mas eu senti de falar de novo aqui da minha vida profissional, financeira. É que quando eu vim logo para o Evangelho, eu estava desempregado, acho que eu já contei aqui por cima, e gerou dentro do meu coração, pastor André, ninguém me disse nada, gerou dentro do meu coração de trabalhar só para ser dizimista, ofertante, fiel. Só esse desejo que gerou no meu coração. E aí, Marcos, eu consegui emprego bom? Não, só emprego ruim, na área que eu não gostava, ganhando pouco. Mas ainda assim, no pouco que eu estava ganhando, eu estava sendo fiel no que eu disse. Não, eu quero trabalhar para ser dizimista, ofertante, fiel. Hoje eu não posso reclamar da minha vida profissional, hoje eu não posso reclamar da minha vida financeira. E eu não vivo da obra, não vivo da obra. Eu tenho o meu trabalho fixo, Gisele, me acompanha em Salvador, Gisele sabe do que eu estou falando. E eu sou bastante honrado, porque lá atrás, eu decidi isso. A minha esposa, na época, não trabalhava, não precisava, porque eu já dizimava, mas ela tirava do que eu dava para ela, ela dizimava. Hoje trabalha na área que ela quer, ela acabou de ser reconhecida no trabalho, porque ela fez um propósito com Deus. Deus, eu quero um aumento de salário, para me parecer, para dizer que eu ganho mais do que os outros, não. Olha o propósito de amigo da minha esposa. Eu quero um aumento de salário para poder ajudar tal igreja. E o que aconteceu? O aumento de salário dele. Então, quando você pensar nas coisas de Deus, Deus vai te honrar muito mais do que Ele vai te honrar. Amém, meu povo? Amém. Já falei demais. No livro de Lucas, capítulo 18, essa palavra para o coração de vocês é bastante conhecida. Deus me deu essa palavra ontem para falar para vocês, e hoje eu passando a limpo, a lágrima veio nos meus olhos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. É para a gente se animar, despertar. E quando eu vim aqui, culto, quarta-feira profética, eu gostei desse negócio. Lucas 18. Todos vocês conhecem, com certeza. Lucas capítulo 18. A parábola do juiz iníquo, mas a gente não vai nem falar de juiz, acho que não dá nem tempo de falar dele. Versículo 1: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Repete assim comigo. Eu tenho um dever. Misericórdia, gente. Já vi que eu tenho, mas vai ser isso aí mesmo, Jesus. Vai, eu tenho um dever. Eu tenho o dever de orar sempre e nunca desfalecer e nunca desanimar. Vê se vocês concordam comigo. Olha a diferença. Pedro, Pedro, não desanima não. Pedro, não desfaleça não. Olha a diferença. Pedro, não desanime não, Pedro. Deus é contigo, Pedro. Pedro, contamos contigo, Pedro. Sentiu a diferença? É justamente o que Deus queria que eu trouxesse hoje para vocês isso. A diferença
da nossa entonação nas palavras, de que forma a gente se expressa, de que forma a gente convida, de que forma a gente fala com as pessoas, de que forma a gente apresenta o Evangelho para as pessoas, porque isso faz muita diferença. Uma coisa é eu falar de um jeito, eu estava, um dos nossos ministérios domingo lá está tendo uma luta, uma das filiais, problema sério. Aí eu perguntei para a líder, qual é o dia que está tendo dificuldade? Ela disse, domingo não está vindo ninguém para acabar de completar, não sei se aqui tem, tomara que não tenha, paredão, e aí bota a caixa de som assim na porta da igreja, você ouve mais o som do paredão do que dentro da igreja. E eu falei assim, não, vamos para lá domingo. E aí quando eu cheguei lá domingo, alguns irmãos passaram aí, só que os irmãos ficavam tão desanimados que eu no culto, eu motivei os crentes dizendo, sabe o quê? Rapaz, o jeito que vocês estão agindo, eu vou lhe dizer, eu passando, eu preferia ficar lá fora no paredão do que aqui dentro com vocês. Porque olha o que a Bíblia diz, servir ao Senhor com o quê? Com alegria. E às vezes a gente não serve o Senhor com alegria, às vezes a gente não serve o Senhor com ânimo, tem que pedir, Deus, eu quero ser uma pessoa animada, Deus, eu quero contagiar. Eu oro que Paulo sempre tinha com Deus, o quê? Eu quero ter o poder de persuadir para o bem, persuadir para a pessoa, não, eu quero Jesus dele, eu quero Deus dele, eu quero congregar com ele, eu quero estar lá com ele, eu quero buscar esse Deus com ele. Porque imagine, o povo lá no mundão, desculpe, parece que o povo no mundo às vezes é mais feliz do que a gente. Parece que quem é salvo é o povo do mundo, parece que quem tem Jesus é o povo do mundo. Porque olha o que o nosso Jesus diz lá no livro de Salmos, se eu não me engano, 16, versículo 11, eu não separei. Mas o salmista Davi diz que na presença do Senhor é que tem abundância de alegria. E às vezes a gente fica triste, desmotivado, chateado, e você fala, Marcos, é porque você não me conhece, você não sabe o problema que eu tenho, a luta que eu tenho. Mas eu sei, o Deus que você sabe que pode mudar. Uma coisa é quando surge uma luta, uma dificuldade, uma adversidade, e você fica cabisbaixo, outra coisa é não, vou ficar firme. Por que eu vou ficar firme? Porque Deus vai me dar vitória, porque Deus vai fazer a coisa acontecer. Porque eu lembro que quando eu estava passando por um perrengue, uma situação adversa, Deus operou, hoje vai ser diferente? Não. Deus não mudou, a gente que muda. E Jesus aqui, ele chama os discípulos e bate um papo com os discípulos lá, e Jesus contou-lhes uma parábola. Tenho certeza que você sabe o que é isso. Uma parábola, uma história, um conto, um fato que aconteceu ou não aconteceu, mas isso tem uma maneira de trazer aos ouvintes o quê? Uma explicação para que todos entendam. Então Jesus queria deixar claro para os discípulos dele o quê? Que a gente tem que orar sempre e nunca desfalecer. Eu posso olhar aqui para pessoas, meu amigo Pedro, e dizer assim, você tem orado, está orando sempre, mas o problema, o erro está em desfalecer. Desfalece com facilidade, se uma coisa está errada, desfalece. Minha amiga Gisele, precisamos aprender a chegar no nível com Deus espiritual, para que tudo que vier acontecer seja um motivo para a gente avançar cada vez mais. Como assim? Uma igreja que ia ministrar, a pastora me ligou toda triste, dizendo que, olha, você está vindo, mas o povo aqui está todo mundo doente, então a igreja vai ficar vazia. Aí o que tá bom, irmão? Ô irmã, estamos no dia. Não. Ô irmã, anota o nome dos irmãos aqui, a gente vai lá na casa de cada um. Para que? Para orar, para fazer alguma coisa. O problema é que quando o problema surge em nossas vidas, a gente não encontra a solução e também não busca a solução, se entrega ao problema. Não, irmão, tem que sempre encontrar uma solução. Estava contando, acho que eu contei para o irmão Carlos, mas cedo não lembro. Uma outra filial nossa, dois problemas, pastor André, dois problemas sérios. A igreja é um lugar com uma barra pesada, tiroteio, bang, negócio de facção, que não chega aqui, em nome de quem? De Jesus. Mas lá em Salvador que o negócio está feio. E aí uma das nossas filiais, eu orando a Deus, buscando a Deus, e Deus me deu a direção de ir para essa filial. E eu sem saber o que estava acontecendo lá. E quando eu procurei saber, os líderes locais me disseram, Marcos, a gente está com dois problemas na época lá. O primeiro, o Covid está assolando os crentes daqui da igreja, está todo mundo de Covid, e sem falar do tiroteio, bang, era coisa séria, morrendo gente inocente, os carros dormindo na rua, vinha gangue rival, metralhava os carros no meio da rua, não sei por que motivo. Mas alguém ligava para o outro assim, você ouvia só o barulho do tiro. E aí Deus me deu a direção e fui para lá. E quando eu cheguei lá, o colega falou assim, tá, vem para cá mesmo para a gente orar, porque a gente precisa orar. E quando eu cheguei, Gisele, dava até tristeza, pessoal. As cadeiras não estavam assim, não. As cadeiras estavam todas no canto, empilhadas, e só tinha duas cadeiras na frente, e os dois amigos orando.
E aí, qual era a ideia dele, o propósito? Ia trazer mais uma cadeira para eu ficar com eles dois orando. Aí eu disse para ele assim, se for para orar, eu oro da minha casa. Agora, se for para ter resultado para mudança, eu vou para aí. Marco, debaixo disso tudo, porque Deus me deu a direção. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei, meu amigo pastor André, a primeira coisa que eu falei para aqueles dois líderes foi: a gente anda dizendo que vem para o culto fazer o quê? Quem sabe que a gente vem para o culto fazer o quê? O culto é para quem? Para adorar a Deus. Aí eu falei para eles assim: é a nossa hora. A nossa hora é agora. De quê? De mostrar para Deus que o culto a gente está fazendo para Ele. Por quê? Porque não tem ninguém. Por quê? Porque ele está debaixo da Covid. Porque está debaixo do tiroteio, bang. O momento é agora. A gente vai dizer: Deus, a gente está vindo para o culto. É para o Senhor, é para te adorar. E eles dois ficaram assim me olhando. E eu disse assim: a partir de hoje, a gente vai fazer a oração de preparação de culto. A gente vai orar para o início do culto. A gente vai distribuir a oportunidade entre nós três. Nós vamos louvar a Deus. Vamos pregar a mensagem. Vamos pedir dízimos e oferta no final. Vamos dar bênção apostólica. Vamos fechar a igreja e ir embora. Aí eles me olharam assim. Tempo depois, um dos líderes chamou o nosso líder lá e falou assim: rapaz, quando o Marco chegou aqui, eu olhei assim e disse: rapaz, esse pastor Marco doido. A igreja vazia. Debaixo disso tudo, ele falou que vai fazer um culto desse jeito. Esse Marco é doido. Ele falou. A evangelista Josemar, ele abriu a boca e falou depois. Mas aí ele começou a ver o resultado. Mas Gisele, primeiro eu notei a diferença deles, porque em momento nenhum eu pedi para ele desempilhar a cadeira. E a primeira coisa que eles fizeram foi desempilhar a cadeira sem eu pedir. Porque a fé vai fazer isso, o ânimo vai fazer você fazer alguma coisa. Porque se ele desempilhar, porque ele estava acreditando que o povo ia chegar. Acredite se quiser, era 3 fazendo culto. Quem passava na rua parecia que a igreja estava lotada. Porque a gente estava fazendo culto para... Porque, desculpa me dizer, louvar para a multidão, pregar para a multidão, é fácil. Eu quero ver pregar aqui, sem ninguém, louvar sem ninguém, aí eu quero ver. Por quê? Porque é para Deus. Não é para Deus? Pronto, e ele está o tempo todo, então é para o Senhor. Sabe o que aconteceu? O resultado você já sabe, né? A igreja superlotou. Mesmo com o Covid, mesmo com o bang, Deus nos deu estratégia. A gente foi fazer visita, orava, creia. Naquela época do Covid, nós oramos para as pessoas com Covid, com sintomas. Tinha gente que na hora era curada, tinha pessoas que no dia seguinte ligavam: melhorei, não estou sentindo mais nada, estou indo para a igreja dar o testemunho. E aí o nome do bairro lá é Engenho Velho da Federação. Aquilo foi notório, todo mundo saiu contando para todo mundo, e a igreja ficou assim. Por quê? Porque você tem que pegar esse desânimo seu e pedir: Deus, me dá sabedoria, eu preciso fazer alguma coisa. O que não pode é deixar a coisa do jeito que está, senão vai piorar. Tem que fazer alguma coisa. Não, irmão. Aqui Jesus, ele chama a atenção dos discípulos, o dever de orar sempre e nunca desanimar. A igreja está pecando muito e quer me desanimar. Eu vou lhe dizer, eu falo assim, sem sombra de dúvida, tem gente no nosso meio que é incapaz de adulterar, é incapaz de mentir, é incapaz de pegar alguma coisa de alguém, mas está desagradando a Deus. Olha o que a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Eu não preciso nem estar fazendo esses pecadores que já é errado, mas eu só estou recuando, só está voltando atrás, eu já estou não dando prazer a Deus, já estou desagradando a Deus, e eu estou aqui achando que eu estou agradando. Não, se eu estou recuando em alguma área onde é para eu avançar, eu estou desagradando. Porque deixa eu te falar uma coisa: tudo vai cooperar para você desanimar, tudo vai cooperar para você voltar atrás, tudo. Eu lembro que um belo dia eu estava no meu local de trabalho, e aí bateu um desânimo, veio para mim também, bateu um desânimo, e eu fiquei: meu Deus, que desânimo é esse? Por que eu estou assim? É porque é o tempo mesmo, alguma coisa está demorando, é porque o diabo está se aproveitando. Para ser as duas coisas, que o diabo gosta de se aproveitar das coisas. E aí eu comecei, mas na mesma hora, meu pastor André, na mesma hora que eu fiquei assim, todo murchinho, aí só desse na minha mente, e Jesus contou-lhes uma parábola. O restante eu completei: o dever de orar sempre e nunca. Nunca é nunca. E quando vier, não, eu vou guardar a palavra. Eu vou guardar a palavra, eu não vou desanimar, não. Não tem nada acontecendo na minha vida, eu não vou desanimar. Eu conto a história da minha esposa. Do nada,
feijão com arroz, todo dia a mesma coisa a vida de Aline. Do nada, do quê? Do nada. A vida de Aline mudou. E eu, como sou observador, né, Gisele que eu diga. Aí eu observando, eu chamo ela para conversar, que eu sou curioso, gosto de saber, para depois pregar, para enriquecer a pregação. Aí eu disse assim: Aline, eu estou percebendo que sua vida está mudando, o que é que você fez? Aí ela falou assim: sente aqui que eu vou te contar o que foi que eu fiz de imediato. Sentei para ouvir, claro. Aí quando eu sentei, ela disse: Marcos, palavras dela. Eu olhei, Marcos, para a minha vida financeira, não está boa, né? Está mais ou menos porque você me ajuda. Minha vida profissional está parada, nenhuma porta se abre. A minha mãe com problema lá em Brasília. Meu casamento com você, vou ser sincero, Marcos, não está essas Coca-Cola toda. Está mais ou menos. Minha vida com Deus está mais ou menos. E eu pensei, Marcos, eu falei assim: rapaz, a minha vida que não está ruim, está mais ou menos, mas não tem nada bom. Minha esposa, que já pregou aqui, ela que me contou. Aí ela falou: meu casamento não está, mas está mais ou menos. Ela às vezes eu acho que não pega o maridão, né? Não está mais ou menos. Ela que falou. Se ela estava ruim, também ia falar: está ruim, mas ela falou que estava mais ou menos. Eu sim, Aline, eu quero saber o que foi que você fez. Ela pegou e falou assim: então eu comecei a raciocinar, comecei a pensar. Eu falei assim: Deus, toda a minha área está assim, o que não está mais ou menos está ruim. O que eu vou fazer, Deus? Eu com o Senhor estou mais ou menos. Eu vou te buscar, mas vou buscar não fazer a tua vontade, porque enquanto nada, tudo pode estar mais ou menos ruim, mas com o Senhor, Deus, eu vou estar bem. E aí, ela foi daí que a coisa mudou. Foi daí que do nada eu comecei a fazer um estágio. No estágio, um mês de estágio, abriu uma porta para o estágio, trabalhar, ganhar, ser remunerada. Abriu as portas da faculdade. Hoje a Aline já está formada já é pós-graduada. A Aline nem acabou de receber a pós-graduação. A empresa já pegou o cargo dela e já está para mudar quando ela voltar de férias. Ela já volta de férias com essa surpresa de mudar o carro. Por quê? Porque uma decisão que ela tomou de que ele se envolver com Deus. Ela dançava no grupo da igreja. Lá tem ministério de dança, sabe, né? Não tem? Você foi para o aniversário lá? Mas eu dançava. Mas depois que eu botei Deus na frente, a outra coisa que ela disse: ô Marco, eu chegava na hora do culto, qualquer horário, mas eu comecei a chegar no culto cedo. Olha. Marco, foi depois disso aí que tudo mudou. Só porque, sabe o que ela fez no final das contas? Ela praticou Mateus 6,33. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. O problema é que a gente está procurando a coisa do lado errado. A gente está buscando do lado errado, a gente está fazendo tudo da forma errada. Verdade é essa. Não é para me aparecer. Tá vendo o que você falou, Gisele? Vou botar aqui no lugar. Não é para me aparecer, mas você não entender. Mês de julho, a gente estava aqui, e daqui fomos para Fortaleza. A intenção de ir para Fortaleza, Ceará, Deus sabe, era para descansar. Chegou lá, uma seguidora de Aline falou que queria conhecer ela, que até já tinha orado. Deus, meu desejo é conhecer a Aline. E lá, não sei se alguém aqui já foi para Fortaleza. Se não foi, tira um dia para ir lá com o casal, é bacana demais, bom demais. E lá tem muitos projetos de passeios, tem vários, de todos os dias, domingo a domingo. Lá tem empresa que o nome é Tô de Férias no Ceará, só para você ter ideia. Onde é que eu quero chegar, você vai entender. E aí nós compramos um passeio, meu pastor André, para o domingo, para a gente passear o dia todo. Domingo, 3 praias. E quando chegou no sábado, a menina entrou em contato com ela, fechou, resolveu, disse assim: não, para você vir aqui, pregar aqui na nossa igreja. Mas a gente já tinha comprado o passeio para o domingo. E agora? E agora eu falei para a minha oficial: prioridade é a pregação. A gente esquece passeio. Deixa passeio para lá. Vamos lá conversar com ele, até paga outro dia, não sei, mas vamos priorizar as coisas de Deus. E aí quando fomos lá, eu fui logo sincero: aconteceu isso, se puder adiar disso, se não, cancela, dá como cancelada, a gente vai pagar de novo e vai outro dia. Aí, para minha surpresa, o apelido do rapaz é Seu Bahia, o nome Isaías. Ele falou assim: ô rapaz, eu também sou cristão, eu te entendi, se preocupe não vai precisar cancelar nada, você não vai precisar pagar nada de novo, vá fazer o culto de vocês e eu vou adiar o passeio de vocês para vocês ir outro dia, mas vocês não precisam pagar nada.
Quando a gente foi lá, irmão, o que aconteceu naquele culto? Passei o mesmo pagaria. O problema é que às vezes a gente não prioriza Deus. A gente não prioriza como devemos priorizar. Por quê? Porque a gente prioriza outra coisa. É na hora da farra, do passeio, do que seja, que você às vezes tem que decidir o que você quer. Se é colocar Deus em primeiro lugar. E às vezes a gente não coloca, aqui não tem nem para aqui perto. Mas lá em Salvador tem uma mania os crentes, quando fica atribulado, perturbado, que os demônios perturbam, que nós demônios, os cão perturbam mesmo os crentes. Sabe o que os crentes fazem a moda? Tem crente lá que ao invés de ir buscar minha amiga, ao invés de ir buscar Deus, se envolver, chegar cedo no culto, não, vai para a praia, tomar banho demais para esfriar a cabeça. No outro dia estava ficando matando lá de novo. Agora já lá na nossa igreja, Tamires Cardoso, que vocês sabem quem é. Tamires Cardoso, quando ela está com algum problema, ela chega cedendo, não dá um pulo para ninguém, ela chega, bota o joelho no chão dela, ora, até Deus responder. Quando ela levanta, já tem a resposta. No outro dia, Deus já resolveu a situação dela. O problema é que às vezes a gente está buscando de um jeito errado. Jesus, ele reúne aqui os discípulos e ele dá um toque, ele dá um sinal que serviu para eles, que também serve para nós. A gente tem um dever de orar. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes a gente acha que a gente está dando tudo para Deus, ou melhor para Deus, e às vezes a gente não está. Não falo só de vocês, não, digo também de mim, que essa palavra aqui cortou em mim no domingo passado. Olha o que o rapaz lá em Malaquias, ele diz, abra comigo rapidinho. Malaquias você encontra fácil, Mateus você volta um livro. Malaquias. É para a gente pegar essa palavra de hoje e fazer um confronto com ela e dizer, Deus, já tem a realidade que eu estou desanimado. No caso da mulher, estou desanimada. Não, mas eu vou guardar a tua palavra, Deus. Não vou desanimar, não. Vou me erguer. Malaquias. Eu estou falando de mim, eu me encontrei nesse problema aqui. Malaquias 1, versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e disseste, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu exemplificar para você entender melhor esse texto aqui, que ele é um pouco complicado. Quando o autor aqui está escrevendo que Deus manda acerca dos sacerdotes, somos nós mesmos, porque a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Sacerdote é aquele que sacrifica por alguém, aquele que ora por alguém. Pronto. E quando Deus ele direciona essa palavra, aí Deus fala assim, vocês estão dizendo que eu sou pai de vocês, vocês estão dizendo que eu sou senhor de vocês, mas cadê minha honra, cadê meu temor? Está sem. Aí Deus continua dizendo assim, ó, quando você traz o seu animal, o seu sacrifício, manto, cego, senhor, você não faz mal não, de fato, você pode trazer mesmo. Mas eu quero que você pegue o que você está me dando e dê para o príncipe, dê para o governador, dê para o prefeito, dê para o seu líder, dê para o seu patrão, para ver se ele vai aceitar o que você está dando para ele. Quer que eu te fale uma coisa? Ninguém vai querer. Mas o problema é que às vezes a gente pega o pior e dá para quem? Para Deus. E acha que está agradando a Deus e está dando o pior. Mas o que Deus diz, o que você está dando para ele que você acha que é melhor? Você pega e dá para o seu líder, dá para o seu superior, para ver se ele vai se agradar. Não vai, irmão. Qual é o prefeito, qual é o governador que vai gostar que você dê para ele um cavalo manco, um cavalo sem olho? Não vai. E às vezes a gente está desse jeito mesmo. Observa uma pessoa que chega no trabalho direto atrasado, sem uma justificativa mesmo. Ele vai ser disciplinado, ele vai tomar uma advertência, vai tomar duas e possivelmente até ser desligado da empresa. Eu lembro que, às vezes, quando a gente faz alguma coisa, a gente se acha, né? Eu já passei por isso. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e lá a empresa girava em torno de mim. Por quê? Porque eu era o cara daquela empresa. Eu fazia, acontecia e eu arrebentava. Todo mundo sabia. E isso, às vezes, me dava o direito de não ter compromisso como deveria ter, principalmente no horário. Cheguei a hora que queria. Mas teve um belo dia que a dona da empresa, a senhora Cláudia Rufinelli, ela olhou para mim assim e disse assim, pode ir para casa? Só disse isso. Pode ir para casa.
E eu fui para casa. Depois daquele dia, sabe qual foi o dia que eu cheguei atrasado? Nenhum dia mais. A gente precisa, pessoal, ter compromisso com Deus, mas é compromisso mesmo. É dizer, Deus, eu quero a tua honra. Olha o que Jesus diz, livro de João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém quiser me servir, siga-me. Quem é obrigado? Ninguém. Aqui está condicional. Se você quiser, siga-me. E onde eu estiver, o meu servo estará. Eu gosto mais do final. E se alguém me servir, o meu Pai honrará. Às vezes a gente não está sendo honrado por Deus agora na nossa vida, porque também a gente não está honrando a Deus como deveria honrá-lo. Não está servindo como deveria servir. Olha o que já disse. Ele disse que antigamente os ouvidos dele ouvir falar de Deus, mas agora o olho dele vê. Como assim? Se quem visse Deus morria? Ele estava vendo o agir de Deus. Eu vou lhe dizer, meu amigo Carlos, tem muita gente dentro da casa de Deus que não está vendo o agir de Deus em certas áreas. Tem muita gente na casa de Deus, crente como eu e você, que tem situações que não desenvolve, que não cresce, que não muda, que não melhora, que não restaura, porque não está conseguindo ver Deus, porque não está conseguindo ver o agir de Deus, porque não está honrando a Deus como deveria honrar. E aí, Deus também fica impossibilitado. Na época, um dos melhores sacerdotes, Deus levanta um profeta e fala com ele: eu honro quem me honra. Às vezes, eu, Marcos, estou esperando muito de Deus, mas eu estou fazendo muito pouco para Deus. Muito pouco para Deus eu estou fazendo, mas eu estou esperando muito de Deus. O que a gente tem que ter na nossa consciência? Deus, ele sempre tem mais para fazer, mas também Deus espera que a gente faça também alguma coisa. Eu termino aqui com vocês, mas quem que não gosta, né, de ouvir isso, de falar isso? Que Deus é fiel a quem? Amém. Tem até um louvor, né, que diz assim, né? Fiel a mim, né? Tem um louvor que diz assim: Deus é fiel a mim. Mas nessa noite, para finalizar, eu não quero saber se Deus é fiel a você. Eu quero saber o quanto nós estamos sendo fiel a Ele. Por que Deus é fiel? Todo mundo sabe. Não sei se eu já contei. Gisele está lá e sabe. Minha casa é rodeada de centro, de terreiro. E quem não é tem um foco na casa. Deixa eu contar uma coisa rápida. Aí tem aquelas galhas, né, do terreiro, e pediram para orar para uma criança que não descobriu que era. Eles mesmos fizeram os trabalhos para mudar o quadro da criança, não mudou. E eles, do terreiro, me chamou para orar. Eles. E aí eu entrei dentro da casa, já contei, não vai dizer. Já entrei dentro da casa, e aí estava lá o povo do terreiro, e só eu de crente. E quando eu estou orando, creia, pessoal, tinha tipo umas palhas assim, algo parecido, não lembro direito o que era, mas tinha uns feixes assim, pastor. E aí quando eu estava orando, aqueles feixes caíam. Aí quando caía, meu amigo Carlos, sabe o que eu fazia? Para pirraçar, eu pegava os feixes e colocava no lugar. Aí continuava orando, o peixe caía. Aí eu pegava e disse: você vai ficar em pé. Aí o povo do terreiro ficou tudo mesmo assim assustado. Por que baixar o quê? Que eu vou fazer o quê? Não, medo de quê? Medo de nada, porque a gente tem que entender que a gente está servindo. Teve outra irmã, mãe de santo, me pediu oração e disse assim: eu já fiz o que eu podia fazer aqui, eu sei que fizeram um trabalho contra mim, eu te peço, ore. Mãe de santo. E aí depois que foi orada, ela falou assim: Marcos, eu fui para UPA, tomei remédio, mas eu atribuo a oração que foi feita. Por quê? Porque eu sei a dor que eu estava sentindo. Mano, tudo que acontecer na sua vida, pega isso aí e faz combustível para não ser desânimo para você. Não deixe. Olha que Hebreus diz assim: porque eles tiraram força da sua fraqueza. É do seu desânimo, é do seu cansaço. Que você, não, Deus, eu não posso desanimar, não, Deus. Não, eu tenho que guerrear, Deus, eu tenho que ficar de pé. E Deus honra. Deus honra. O povo faz festa quando é consagrado a pastor, né? O povo faz festa quando é consagrado a pastor, você? Eu não. Pergunte por que eu não fiz festa. Pergunta por que eu não fiz festa. Por quê? Porque, vou lhe dizer por que eu não fiz festa. Porque eu pensei assim: eu não posso mais voltar atrás. Desculpa o termo, mas é que Jesus mandou a gente pisar na cabeça da serpente e desculpa. Aí eu falei assim: Jesus, eu vou ter que pisar na cabeça do cão até o Senhor voltar, até morrer, porque se eu deixar ele pisar, ele vai querer pisar. Eu não vou querer isso. Então aquilo gerou uma tristeza, porque eu sabia que eu não poderia mais fazer o quê?
Lembra que eu falei para vocês quase no início aqui da mensagem? Se você recuar, a alma de Deus não vai ter prazer em você. Talvez Pedro, talvez minha amiga, talvez eu esteja falando aqui para terminar para alguém aqui que estava prestes a desistir de alguma coisa, mas você já entendeu o recado, que se você desanimar, se você recuar, se você voltar atrás, se você abandonar, se você chamar o pastor André no final para conversar e disser que não quer fazer tal coisa a mais, pronto, a alma de Deus não vai ter prazer em você. E qual é a ordem para o pastor André? Vai deixar, porque a pessoa não ouviu a Deus, vai ouvir o pastor, não vai. Se Deus já deu o recado, não volte atrás, o recado de Deus é esse, não volte atrás, não recue. Se você recuar, a alma de Deus, você pode ser homem de Deus, mulher de Deus, você tem motivos, mas se recuar, a alma de Deus não vai ter prazer em você. Se coloca de pé para a gente fazer a oração breve em nome de Jesus. O que é que eu vou falar para vocês, para trazer no coração? Ore sempre e não desfaleça. Levanta o rosto. Não queira que a pessoa mundana esteja mais alegre do que você. Porque quem tem a salvação é você, quem está mais perto da salvação é você, quem é servo, serva de Deus é você. Não queira isso, e a Bíblia diz que tem um fruto da alegria. E a gente tem que pedir, Deus, eu quero alegria dentro de mim, Deus. Eu sei que o momento é diverso, mas eu quero alegria. Até chegar um tempo de alguém dizer assim, rapaz, não sei que não passa problema nenhum. Não, é porque eu confio em Deus e sei que Deus vai fazer alguma coisa. Porque olha que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião que não se... Quanto menos a gente se abalar, isso é prova de que a gente está mais perto dele. Eu também passo minhas lutas, minhas dificuldades, minhas adversidades. Mas quando eu lembro da palavra, eu tenho que fazer um comparativo. Ou eu fico com a minha realidade, ou eu fico com a palavra de Deus. E eu prefiro ficar sempre com a palavra. Fique com a palavra. Marcos, eu estou desanimado, eu quero desistir. Olha, eu quero chutar tudo. Em Salvador tem essa linguagem, não sei se aqui é a mesma coisa. Eu quero chutar o pau da barraca, que tem também isso. Eu quero jogar a toalha. Não, você não vai fazer nada disso hoje. Porque o recado de Deus foi o dever de orar sempre. Só isso não. E nunca desanimar. Nunca desfalecer. Coloca a mão no seu coração. Santo Deus eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido. Oh Jesus, muito obrigado por essa palavra, Deus. Pai, eu sei que não é fácil, Jesus. Não é fácil a gente estar na caminhada, Deus. Uma hora a gente esmurece, uma hora a gente enfraquece, uma hora do nada, Deus, a gente não quer mais contar com nada, Deus. Oh Jesus, mas a tua palavra maravilhosa, ela disse para os nossos corações, Deus, que nós temos o dever, nós temos a obrigação de orar sempre e nunca, Jesus, nunca desfalecer, nunca desanimar. Deus, eu te peço, renova o ânimo no coração desse homem. Deus, renova as forças dessa mulher. Deus, em nome de Jesus, às vezes parece que tem uma coisa atrasando a vida dessa pessoa. Pai, tudo coopera para que ele, tudo coopera para que ela desanime, tudo coopera para que essa pessoa volte atrás, tudo coopera para que ela entenda, para que ele creia que o Senhor não está com ela. Oh, meu irmão, toma posse da palavra. Jesus Cristo, ele disse que ele estará conosco quando? Todos os dias. Oh, creia, no dia bom ele está com você, no dia mau ele está com você. Olha que o livro de Salmos diz, lá em Salmos 91 está dizendo que você invocará ele no dia da angústia e ele vai estar com você. Creia, nesse problema, nessa situação, nessa dificuldade, nessa adversidade, Deus está com você. Rapaz, creia, recado de Deus, Deus está com você. Mulher, acredite, Deus é com você. Ah, mas o recado foi dado. Ele não quer que você desanime, ele não quer que você volte atrás, ele quer que você nunca desfaleça. E a palavra nunca. Oh Jesus, eu te peço, fortalece quem está desanimado. Oh Jesus, para quem está firme com o Senhor, para quem está 1000 por hora, glória a Deus pela vida dessa pessoa, que ela possa nos ensinar a estar desse jeito. Oh Deus, mas para outra parte que está desanimada, uma outra parte para quem está vindo por vir, estava igual que a gente estava fazendo, indo por indo, fazendo por fazer, mas a vida está a mesma coisa. Tem áreas que está mais ou menos e tem áreas que a vida está uma negação. Oh Deus, mas o Senhor quer cuidar de todas as áreas. Ah, minha irmã, então creia, hoje é noite profética, hoje é noite de você ficar de pé, hoje é noite de você se levantar, hoje é noite de você pedir, Deus me dá ânimo. Pai, eu quero recobrar ânimo. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, bem no finalzinho, que todo o povo ficou desanimado. Ah, mas Davi recobrou ânimo, orou a Deus e Deus deu direção e deu vitória. Se você orar, Deus vai lhe dar direção. Se você orar, Deus vai mudar o quadro. Se você orar, Deus vai fazer uma coisa acontecer. Aí você pode estar dizendo, eu já orei, mas o recado é para agora. Ore, se envolva com Deus, busque a Deus, porque Ele quer mudar, Ele quer fazer alguma coisa. Jesus, ele reúne os discípulos e diz, o dever de orar sempre e nunca. Oh Jesus,
nos ajuda. Pai, nos ajuda a ficar de pé, nos ajuda a ser bons testemunhos, nos ajuda, meu Deus, a impactar nosso bairro, nossa rua, nossa localidade, nossa igreja. Pai, nos ajuda a ser pessoas animadas, a ter palavras boas na hora certa. Oh, Pai, mas nos ajuda mesmo, Pai, fortalece a cada um, anima cada um. E se tem alguém no nosso meio, Deus, que está envolto de qualquer ação demoníaca, satânica, que está trazendo desânimo, cansaço, fadiga, a pessoa do meu Pai só não desistiu, meu Pai só não abandonou porque está com vergonha. Oh Deus, mas o Senhor Deus que levanta, o Senhor Deus que anima. Deus, o Senhor trouxe ele, o Senhor trouxe ela, é porque o Senhor quer falar fortemente ao coração. Jesus, muito obrigado. Oh Deus, obrigado pela vida desse homem. Oh Deus, obrigado pela vida dessa mulher. Jesus, muito obrigado mesmo. Pai, o que é que eu te peço é a tua força, porque a tua palavra diz isso, Deus, que tudo posso naquele que me fortalece. Oh meu irmão, acredite, Jesus te fortalece nessa noite. Oh meu amigo, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 3, versículo 16, que o nome de Jesus dá perfeita saúde e fortalece a pessoa. Creia, nessa noite você sai fortalecido, nessa noite você sai restaurado, nessa noite você sai com desejo de falar de Jesus, desejo de ganhar almas, desejo de impactar essa localidade. Oh Deus, então eu te peço, continua sendo com esse homem. Oh Deus, continua sendo com essa mulher. Ah, minha irmã, creia, Deus é contigo. Oh meu irmão, acredite, Deus é contigo. Se Ele está falando que Ele é contigo, Ele é contigo. Às vezes vem um pensamento contrário, espírito de inferioridade. Às vezes você acredita que Deus não é com você pelo que está acontecendo, mas creia, Deus, Ele é contigo. Oh Jesus, muito obrigado pela vida desse homem. Oh Deus, muito obrigado pela vida dessa mulher. Pai, muito obrigado mesmo. Jesus, visita essa pessoa, Deus. Pai, e que a gente saia daqui com isso cravado em nosso coração, Deus. O que é, Jesus? Que a gente tem um dever, Deus, que a gente tem a obrigação, Deus, de orar sempre, Deus, e nunca desanimar, Deus. Pai, ajuda este homem a não desanimar, não está fácil, Deus. Ajuda essa moça a não recuar, não voltar atrás, Deus. O Senhor quer continuar tendo prazer no teu povo, Deus, mas para isso o teu povo entendeu que não deve voltar atrás. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa nessa noite, Jesus. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus, que ele merece. Olha para mim rapidinho, que enquanto eu estava orando, eu lembrei de um testemunho. Eu conto um testemunho rápido e passo para o pastor, que deve ser para alguém aqui. Uma vez eu fui pregar na igreja lá no bairro que eu tanto amo, Pernambués, e eu fui pregar de última hora. E eu preguei lá sobre Deus é contigo, Deus é contigo. A pregação, sabe aquela pregação que chega e enjoa, Deus é contigo? É porque tem alguém precisando. E aí preguei. Gisele sabe quem é o pianista de lá, Jefferson. E quando acabou o culto, ele estava do lado de fora, porque a igreja estava um calor terrível. E eu saí e eu olhei para ele e falei assim: Jefferson, Deus é contigo. E ele, na brincadeira, por ser íntimo, ele disse: eu sei. E me deu as coisas, eu disse: papai, eu falo que Deus é pelo que ele faz, mas fiquei quieto. 3 dias depois, Jefferson me procurou e falou assim: Marcos, você falou lá na igreja que Deus era comigo. Foi. Você estava com a camisa azul, não foi? Foi. Você estava com a camisa toda suada, não foi? Foi. Aí eu perguntei o que foi. Ele: Marcos, eu não lembro do que você falou comigo. Eu não lembro que você estava com a camisa azul, não lembro que você estava com a camisa suada. Mas eu, dentro da minha casa, no dia seguinte, Marcos, mas me veio um espírito de inferioridade. Eu pensei comigo mesmo: rapaz, eu não presto para nada na minha vida dá certo. Parece que Deus não é comigo. E Marcos, quando eu abri o olho dentro da minha casa, eu vi você com a camisa azul, com a camisa toda molhada de sangue e apontando o dedo para mim dizendo: Deus é com. Olha para quem está do seu lado, quando eu devolver o microfone para o pastor de vocês. Olha para quem está do seu lado, me ajude. Deus é contigo. O povo já entendeu o recado. Deus é contigo. A palavra de hoje veio para esclarecer isso para você, que Deus é contigo. Você não pode desanimar, você não pode voltar atrás, você não pode deixar de orar. Deus, Ele é com. Olha para quem está do seu lado que eu devolvo. Agora deixa eu falar uma coisa, pessoal. Lá em Salvador, quando eu faço isso, eu deixo que eu falo sozinho. Você quer me falando sozinho? Eu falo sozinho. Então fale com empolgação, fale como se fosse para você. Quer conhecer ele primeiro? Olha só. Cadê Pedro? Lá atrás. Assim, Pedro! Deus é contigo, rapaz! Dá diferença, Pedro? Deus é contigo. Nem ele quer. Vai, olha para quem está do seu lado para não demorar mais. Deus é contigo, filho. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, meu irmão. Diga forte, repita comigo, vai em nome de Jesus. Diga: meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão.